Olá, pessoas! Boa tarde! Como vão vocês? Eu sou o Eduardo, as pessoas me chamam de Dinossauro. Antes de fazer a minha introdução, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, tô com um microfone gigantesco na minha frente, um fone de ouvido grande. Eu tenho o cabelo curtinho e a barba grande, parece que minha cabeça tá invertida, e atrás de mim tem um fundo todo preto. Antes de eu introduzir o Inácio, essa pessoa maravilhosa, na sua palestra, eu quero dar quatro recadinhos para vocês. O primeiro é que no sábado, às 6h15, vai rolar no Discord do evento a Assembleia do PyLadies. O segundo, e talvez o recado mais importante que eu tenha para dar, é que esse evento está ajudando a ONG Mães de Favela. Então, aqui, opa, do outro lado, ali, pertinho do Inácio, temos um QR Code para a gente poder fazer o auxílio e poder ajudar essa campanha que é maravilhosa, ou pelo Eventbrite, que é por onde a gente se inscreveu no evento. Mais tarde vão ter Lightning Talks, então tem um grupinho lá no Discord que quero participar, então vocês podem entrar lá e, por favor, submetam, são as palestras incríveis de 5 minutos. E dizer que estamos na sala da trilha Timid no Discord, então quem quiser as perguntas, mandar perguntas para o Inácio, eu vou acumulando aqui, vou guardando. E agora sim, eu tenho que apresentar essa pessoa fenomenal, o Inácio, que está aqui do meu lado. Inácio, olha, um beijo para ti, cara. O Inácio, ele é mestre em sistema de informação? Não, eu tô com a descrição errada do Inácio aqui, obviamente. O Inácio vai conversar com a gente sobre overhauling. Cara, eu não sei pronunciar essa palavra. Se tu quiser me corrigir, por favor. Eu chamava de overhauling. Overhauling em inteligência artificial. E ele vai falando sobre como tunar parâmetros de modelo de machine learning de forma otimizada. Cara, isso é um nome gigantesco, assim, né? Tipo, não digo grande, mas tipo forte, assim, né? É um rolê. Agora sim tô com a descrição correta, que o Inácio, ele é bacharel em TI, doutor, cara. Doutor Inácio, por favor, desculpe me referir até agora no momento errado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele trabalha com análise de dados genômicos e machine learning e é pythonista desde 2009. E headbanger, que é a coisa mais importante de toda a palestra. Inácio, sinta-se em casa, o mundo é teu e tô aqui para o que tu precisar. E perguntas mandem, que eu vou mandando aqui pro pessoal e no final eu falo pro Inácio. Beijo! Valeu. Muito obrigado, Edu. Para mim, ter você como host aqui neste evento é duplamente especial. O Edu, para quem não conhece, tem um melhor canal de Python do Brasil no YouTube, Live de Python. Canal excelente, tive a oportunidade de conduzir uma live de Python por lá também sobre pandas. Assinem o canal dele, assistam os vídeos dele, melhor canal. Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui do evento. A comunidade de Python é especial para mim porque eu conheci minha esposa em um evento da comunidade Python. Então, é muito especial. E vamos lá, vamos falar sobre overhauling em IA, tunando parâmetros de modelos de machine learning de forma otimizada. Bem, sobre mim, como o Edu já comentou, sou bacharel em TI, doutor em bioinformática, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou atualmente assistente administrativo da universidade, mais precisamente no Instituto do Cérebro. Lá eu já trabalhei na parte administrativa, hoje eu trabalho no setor de TI, eu presto suporte aos alunos da pós-graduação em neurociências, eu dou uma ajuda na realização de alguns scripts, na realização de algumas análises, dentre outras coisas. Quando eu estava no doutorado, que eu defendi no final do mês passado, na bioinformática, de fato, trabalhei bastante com genômica, com análise de mutações, trabalhei um pouquinho com coronavírus também. Um dos artigos que eu publiquei para minha tese foi em cima de coronavírus. A gente criou um banco de RNAs para coronavírus, para trabalhar com tratamentos, com tratamento para Covid-19. Mas vamos falar hoje de outra coisa, sobre overhauling. Antes de tudo, uma rápida introdução para a gente contextualizar aqui o tema.
Quando a gente fala de machine learning, no fundo, a gente quer dividir os dados que a gente tem à disposição de uma maneira eficiente. E para conseguir dividir esses dados, a gente busca otimizar várias coisas. Uma delas é justamente organizar os dados de modo que eles possam ser divididos de uma maneira simples e efetiva. Então, o que eu chamo de otimizar os dados. Então, nisso a gente tem etapas como limpeza e análise exploratória, justamente para eliminar ruído, eliminar informações que não vão ser realmente importantes, para você fazer a classificação, um agrupamento. E, por um outro lado, nós temos a otimização dos algoritmos, que é justamente você escolher um algoritmo de classificação ou de clustering, de agrupamento, que consiga classificar os dados de maneira efetiva, agrupá-los bem. Além de você selecionar o algoritmo, você tem a tunagem de parâmetros, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Temos a avaliação, como é que eu verifico se aquele algoritmo está gerando modelos bons ou ruins, dentre outras coisas. Hoje em dia, na ciência de dados e no machine learning, a gente tem visto um foco muito grande nessa parte dos dados. Porém, até um bom tempo atrás, boa parte da pesquisa era bastante focada também nessa área aqui de algoritmos e de você ter maneiras de selecionar os melhores parâmetros para algoritmos de machine learning. Bem, e por que o overhauling? Overhauling, eu trouxe esse nome para a palestra porque eu me inspirei num programa do Discovery Channel chamado Overhauling, que era parecido com um programa Lata Velha que passava no Caldeirão do Hulk, da Globo. Em ambos os programas, a pessoa chegava com um carro quase destruído, muito velho, assim, sucateado, e o pessoal do programa fazia uma reforma nele que tornava-o várias vezes melhor do que quando ele chegou ali. E aí essa tunagem, mesmo esse melhoramento, consistia justamente em trocar peças, colocar peças mais potentes, trocar lataria. E o que a gente vai ver aqui em termos de tunagem de algoritmos de aprendizado de máquina, de machine learning, é algo parecido. A gente quer justamente trocar uma pecinha aqui e ali para melhorar o desempenho do algoritmo. Uma tarefa, para fins dessa palestra, a gente vai focar em classificação. Eu busquei para essa palestra trazer uma abordagem um pouco mais prática. Então, para começar, vamos criar aqui uma situação de exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que Luísa, uma latifundiária aí, uma dona de uma vinícola no Vale dos Vinhedos, produz aí vinhos e no processo de fabricação de vinhos da vinícola dela são produzidos 3 tipos de vinhos diferentes. E aí ela possui alguns enólogos que fazem a distinção dos tipos de vinhos para eles serem entregues para os clientes corretos. Porém, a Luísa, a produção aumentou muito nos últimos tempos de vinhos e ela não está conseguindo mais contratar novos enólogos para fazer essa triagem de vinhos. E aí a solução que ela pensou foi em se utilizar de algo mais automatizado, utilizando inteligência artificial, utilizando classificação. Então, vamos supor que ela contratou você que está assistindo como cientista de dados para desenvolver modelos de classificação de vinhos. Então, a partir do vinho produzido, dizer qual tipo de vinho corresponde, né, aquela garrafa, aquela amostra que vai analisar. E aí, para isso, a Luísa te dá um conjunto de dados de vinhos com essas características: nível de álcool no vinho, nível de ácido málico, magnésio, dentre outros. Para quem está reconhecendo esse dataset, na verdade, essa base de dados é a base Wine, uma base muito famosa que está presente
num repositório de uma universidade cuja sigla é UCI. É um dataset clássico utilizado pela comunidade de Machine Learning. E aí, como eu falei, eu resolvi trazer essa história para trazer um pouco mais de lúdico, né, para a nossa palestra. Então, aqui a base, aqui nós temos a coluna tipo, são 3 tipos de vinhos. E aqui uma primeira coisa que a gente observa é que nós temos poucas instâncias, poucos exemplos de cada tipo. Devido a isso, conforme a gente vai ver mais na frente, para avaliar o modelo, nós vamos utilizar de validação cruzada, certo? Então, vamos lá. Então, suponhamos que você recebeu essa base e você precisa construir um modelo que classifique vinhos com base nessas características. E aí, você pesquisando, fazendo testes iniciais em cima dessa base, você decide que você quer trabalhar com um algoritmo Gradient Boosting Classifier. É um algoritmo baseado em gradiente, é um comitê, se eu não me engano. Não é comitê não. Mas é um algoritmo cujo funcionamento é baseado em árvores de decisão. E aí, quando você vai olhar aqui a API dele, você observa que ele tem muitos parâmetros que o usuário pode passar. E aí, você que é uma pessoa experiente na área de dados, vê o seguinte, não, isso daí são os parâmetros padrão que o Scikit-Learn, que é a biblioteca de aprendizado de máquina, fornece para o usuário para trabalhar em cima. Mas cada conjunto de dados vai demandar para cada algoritmo um conjunto de valores para cada parâmetro que maximiza, por exemplo, a acurácia ou diminui bem a taxa de verdadeiros positivos. Então, você escolher parâmetros é algo bastante específico para cada problema que você vai lidar. E aí você começa a se perguntar, como é que a gente vai fazer para selecionar os melhores parâmetros aqui para esse algoritmo, para ele poder acertar o máximo possível, distinguir bem os tipos de vinhos. E aí, pesquisando na API do Scikit-Learn, você descobre o seguinte, que existem 2 classes que vão te ajudar nessa tarefa, que é a busca em grid por cross-validação e a busca aleatória. O que é que vai acontecer? Para cada parâmetro desse, ou para alguns dos parâmetros, vamos supor que alguns deles você queira deixar o valor padrão mesmo, mas para os que você quer tunar, de fato, você tem algum conjunto de valores possíveis para cada parâmetro e você quer justamente fazer essa seleção. Na seleção em grid, a busca por grid, o que é que ela vai fazer? Ela vai testar cada combinação possível de cada valor possível de cada parâmetro. O bom dessa busca é que ela vai te dar a combinação exata que, de fato, otimiza o seu modelo. No entanto, a busca por parâmetros, dependendo da quantidade de parâmetros que você emprega e dos valores possíveis, pode demorar muito tempo, a idade de universo, muitos e muitos anos. Então, muitas vezes, dependendo do que você quer fazer, utilizar a busca em grid é muito inviável, porque a quantidade de combinações possíveis é extremamente alta. E aí, para balancear isso, você tem um outro tipo de busca, que é a busca aleatória, que, como o próprio nome sugere, vai selecionar de forma aleatória combinações de valores para parâmetros e vai fazer isso várias vezes até conseguir chegar ali num resultado satisfatório. A única questão é, como o nome diz, é uma busca aleatória, então você não tem uma garantia exatamente de que ela vai chegar no melhor resultado, já que é algo aleatório. Algo como a simulação de Monte Carlo, para quem conhece. Então, assim, de um lado você tem algo que vai testar tudo, mas que vai demorar muito tempo e talvez fique até inviável, e do outro lado você tem uma busca aleatória que vai ficar
indo atrás de coisas ao acaso que não necessariamente vai te dar o melhor resultado. E aí a gente, parafraseando aí um dos maiores heróis que as Américas já tiveram, o Chapolin Colorado, a gente se pergunta, e agora, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar a selecionar os melhores parâmetros? E aí, é nesse contexto de indecisão que surge a biblioteca Hyperactive, que é justamente uma biblioteca em Python que visa justamente trabalhar com a seleção de valores para parâmetros para prototipagem de modelos computacionalmente caros. Então, ela visa justamente aplicar algoritmos de otimização em cima de resolução de seleção de parâmetros, justamente buscando fazer a melhor tunagem. Então, esse contexto de otimização, de selecionar a melhor configuração para obter o melhor desempenho, existe toda uma área da computação voltada para isso, que é a otimização combinatória, que consiste justamente em descobrir uma combinação de valores que tragam os quase melhores resultados. Essas técnicas de otimização combinatória não vão te prometer te dar a melhor configuração como o Grid Search promete, mas elas vão te dar algo muito próximo, então já é algo mais direcionado em relação à busca aleatória. E a otimização combinatória é um universo que existe de várias técnicas que fazem isso, mas algumas das principais são as meta-heurísticas, das quais eu destaco aqui os algoritmos genéticos, que são algoritmos cujo funcionamento é baseado na evolução darwiniana. Ou seja, você começa com um conjunto de possíveis soluções criadas aleatoriamente, e aí você vai avaliando elas, e ao longo do processo você vai combinando elas de forma a produzir novas soluções melhores. E além disso, além dessa combinação, que é o que a gente chama de crossover, existe também operações de mutação em que você pega uma solução, por exemplo, uma configuração, e muda 1/10 de um valor, diminui 1/10 de outro valor, modifica um pouquinho a solução para ver se você consegue ter variabilidade no seu conjunto de soluções, e essa variabilidade trazer aí soluções cada vez melhores. Bem, eu falei aqui dessas técnicas de otimização, falei que é justamente melhorar o desempenho, mas que tipo de desempenho a gente está querendo medir nesse caso específico da classificação de vinhos? Bem, nesse caso específico, nesses exemplos, nós vamos trabalhar com a acurácia, que é do meu total ali de 200 vinhos, qual a porcentagem deles foi classificada corretamente, 80%, 90%, 70%. Então, a gente vai tentar maximizar a acurácia, deixar o mais perto possível de 100%. E para isso, nós vamos se utilizar a validação cruzada. Já explico por quê. Então, recapitulando, nós vamos pegar aqui essa base, aplicar no algoritmo, e o quanto mais próximo de 59 vinhos tipo A forem corretamente classificados, 71 do tipo B e 48 do tipo C puderem ser classificados mais corretamente, melhor. E o que seria a validação cruzada? A validação cruzada é um processo em que você pega a sua base original e divide em pedaços. No caso aqui neste exemplo, e é o que a gente vai fazer no código, foi dividido em 5 pedaços. E aí um detalhe, a ideia é que cada pedaço possua a mesma quantidade, nesse caso de vinhos, de cada classe. Então, por exemplo, aqui a gente tem 59, 71 e 48. Então, a ideia é que cada pedaço desse tenha, por exemplo, 20 exemplos de vinhos
de cada tipo. Então, beleza, você dividiu aqui em 5 pedaços. Qual é o próximo passo? Você vai fazer um processo aqui de 5 interações, em que a cada interação, um dos pedaços você vai deixar de fora para utilizar como teste, e os outros pedaços você vai utilizar para treinar o seu algoritmo de aprendizado de máquina. E uma vez que você usou o resto para treinar esse algoritmo, você vai pegar aquele pedaço que ficou de fora e vai usar para testar o modelo produzido a partir do treinamento em cima desse pedaço que sobrou. Quando você tem uma base pequena, é muito importante e muito interessante você trabalhar dessa forma, porque você consegue ter um giro de dados muito bom, e aí isso evita que você tenha que ter poucos exemplos para teste, por exemplo, porque você tem uma base muito pequena. Então, assim, se você tem uma base pequena, trabalhar com cross-validação é uma alternativa muito boa. Claro, se você tivesse uma base muito grande, sei lá, de 10 mil vinhos, aí você poderia fazer uma divisão 60-40, por exemplo, 60% da base para o treino, 40% do teste, porque você garantia que você tem muitos exemplos para ensinar o algoritmo, então ele conseguiria chegar num modelo mais interessante. Quando você tem poucos dados, você pode fazer com que o modelo produzido fique muito enviesado. Então, por isso que é interessante utilizar a validação cruzada. Então, vamos aqui para o código. Como é que a gente trabalha essa seleção de parâmetros usando o Hyperactive? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente importa, né? Nesse caso aqui, eu estou importando o Pandas para manipulação de tabelas. Inclusive, foi minha live de Python no canal do Edu. E o NumPy para manipular vetores. Aqui eu trago o método de calcular a validação cruzada do Scikit-Learn, que é o Cross-Val Score. Aqui eu trago o algoritmo do Gradient Boosting, aqui importando, from Scikit-Learn Ensemble Import Gradient Boost Classifier. O Scikit-Learn já traz por padrão essa base de vinhos através do método loadWine. Aqui eu trago o objeto da biblioteca Hyperactive, o objeto Hyperactive, para trabalhar, fazer a seleção, a tunagem, e o algoritmo genético está implementado na classe Evolution Strategy Optimizer, a Hyperactive. Então, aqui inicialmente eu carrego meus dados na variável data, pelo método loadWine. Esse método vai trazer a base como uma matriz do NumPy. Então, o que é que eu faço inicialmente? Eu converto para um data frame, para uma tabela do Pandas, passando aqui os dados, e nas colunas eu passando os nomes das colunas. E isso eu jogo tudo na variável x, que é a minha base. E na y é justamente a classe, para que eu quero fazer a predição, através desse atributo target dos dados. Em seguida, então feito isso, eu guardo essa tabela toda na variável x e os dados, as classes na variável y. Certo. Em seguida, o que é que eu faço? Uma vez que eu carreguei os dados, eu tenho que criar uma função que vai justamente fazer o cálculo da cross-validação e vai receber os valores para os parâmetros a serem tunados. Então, aqui eu instancio o meu gradiente e eu quero escolher aqui valores para o meu parâmetro número de estimadores, profundidade máxima, de número mínimo de amostras para se dividir, número mínimo de amostras para as folhas e o critério. Ok, então, o que vai acontecer? Quando o Hyperactive rodar, para cada solução que ele criar, ele vai criar um dicionário que vai trazer os valores desses parâmetros. Então, esse dicionário você passa para essa função de modelo e aí você traz para cada parâmetro do algoritmo o valor, dessa forma aqui. Então, beleza, uma vez que você instanciou aqui o algoritmo com os parâmetros, os valores dos parâmetros da solução, você vai calcular, vai fazer a validação cruzada utilizando o algoritmo e a sua base. E aí, no caso, eu utilizei quantos pedaços eu vou dividir? É o que indica esse parâmetro CV. No caso, 5 pedaços.
E aí, para cada pedaço que for utilizado para teste, ele vai retornar uma acurácia. E aqui no final eu retorno a média das acurácias. Então, o que eu quero é maximizar essa média das acurácias. Então, beleza, eu fiz essa função que vai avaliar os valores dos parâmetros. E agora eu preciso definir quais os valores possíveis para cada parâmetro. Então, para isso, eu crio um dicionário chamado Search Space e faço justamente isso. As chaves são os parâmetros e os valores do dicionário são os possíveis valores. Então, beleza. Eu já tenho uma função que vai tratar as soluções e avaliar elas. Eu já tenho aqui um espaço de busca com os possíveis valores para cada parâmetro. E agora o que eu vou fazer em seguida juntar tudo. Então, inicialmente aqui de baixo, eu instancio a classe aqui do Hyperactive. Ela, por padrão, trabalha com busca aleatória, certo? E para você garantir que você não quer uma busca aleatória, mas sim uma busca mais com foco em otimização, no caso, a estratégia de evolução, que seria o algoritmo genético, então você chama essa função addSearch. Passando esse model é justamente a função de avaliação que você vai utilizar para avaliar o espaço de busca, que é justamente os valores possíveis, o otimizador, que é justamente esse objeto aqui. E aí, por ser um algoritmo genético, você tem essas outras configurações, que aqui são os padrões. Taxa de mutação, tipo, você tem 100 soluções. Qual a probabilidade de o algoritmo genético modificar cada uma delas? No caso aqui, meio. Qual a probabilidade de fazer o cruzamento, a combinação entre um par? Meio também. E esse outro que eu vou ficar devendo aqui, a explicação. Então, o Hyperactive, por debaixo dos panos, vai justamente rodar esse algoritmo que vai trabalhar em cima desse espaço de busca, avaliando as soluções utilizando aquela função que a gente definiu. Um outro parâmetro aqui no addSearch que a gente pode utilizar é o número de interações, porque o algoritmo genético é basicamente um loop. Ele vai ficar fazendo esse processo evolutivo várias vezes, e aqui a gente controla quantas vezes é para fazer. Então, uma vez que você definiu tudo isso, você chama o método run, e ele simplesmente vai. E aqui eu busquei fazer a seguinte comparação. Mas antes um detalhe. Quando você roda o método run, ele printa na tela esse relatóriozinho de resultado, em que ele te dá os valores escolhidos da melhor solução e, no caso aqui, a média de acurácias que essa melhor solução apresentou. E aí, para fins de comparação, o que é que eu resolvi fazer? Eu rodei o algoritmo, obtive esse resultado e eu pensei, se eu não tivesse rodado essa otimização, se eu tivesse rodado o algoritmo com os parâmetros padrão, como é que ele se sairia? E aí eu fiz isso, só fiz basicamente instanciar o objeto mesmo, rodei a cross-validação e peguei a média. E aí perceba o seguinte, no gradient boosting padrão, a média das acurácias ficou em 94%. E otimizando os parâmetros, ficou em 97%. Por um lado, a gente pode pensar assim, é uma diferença, uma diferença de 3%, uma diferença mínima, então não valeu o trabalho. No entanto, se a gente for pensar em termos econômicos, a gente pode pensar assim, suponhamos que antes Luísa já tinha um sistema de inteligência artificial que dava acurácia de 94%. O uso desse sistema, suponhamos que, por não ser perfeito, gerava, às vezes, uns pedidos errados. Isso gerava um custo, né, para tratar desse erro, um custo de R$3.000, por exemplo, por causa assim, de erro de entrega e etc. E aí, suponhamos que, com essa melhora de 3%, ela conseguiu diminuir esse custo de erro de R$3.000 para R$2.000. Então, ela economizou R$1.000.
Ou seja, apesar dessa diferença de 3% ser pequena, mas na prática, a economia gerada por ela fez valer o esforço. Então, isso nos traz a reflexão de que a importância da otimização não só ocorre nesse aspecto teórico de você obter um modelo melhor, mas também no aspecto prático de o quanto de economia para a Luísa isso vai implicar, no quanto em aumento de agilidade no ciclo ali produtivo do vinho vai implicar. Então, são diversas questões que envolvidas, e por isso que é importante trabalhar com otimização de parâmetros. Esse exemplo que eu mostrei para vocês é o exemplo padrão que a documentação da biblioteca, que a biblioteca em si traz. Se você for no GitHub da HyperActive, você vai ver um exemplo desse. Aqui eu fiz algumas adaptações, mas o exemplo é esse. Porém, você não precisa se utilizar somente de algoritmos genéticos. A biblioteca, cujo link está aqui, traz vários outros métodos possíveis de otimização, como, por exemplo, a otimização por enxame de partículas, a otimização por hill climbing, que é um algoritmo genético um pouco mais simplificado, o simulated annealing, que é também bastante conhecido, baseado em processos da física. Então, assim, fora vários outros algoritmos que ela tem disponível, inclusive a própria busca aleatória. E apesar do exemplo aqui ser em cima de aprendizado de máquina, a otimização, se otimizar coisas, é algo universal. Então, nada impede que você use essa biblioteca para vários outros contextos, inclusive dentro do próprio machine learning, como, por exemplo, Neural Architecture Research. Você tem uma rede neural, você quer saber qual a melhor quantidade de camadas, quais tipos de redes neurais botar em cada camada. Fora do machine learning, você pode aplicar em simulações, por exemplo, se você está desenhando um motor, por exemplo, e aí você quer saber qual a melhor configuração para um motor de uma moto, de um carro, em um determinado contexto, você pode trabalhar na engenharia também, que é esse caso, num sistema da física, e até mesmo em outros locais como economia, por exemplo, em políticas públicas, por exemplo, políticas econômicas, em cima, por exemplo, de taxa de juros, de empréstimos. Na área de bancos, você tem toda uma área de análise de crédito, né, para ver se vale a pena emprestar dinheiro para um cliente ou não, dentre várias outras aplicações. Bem, então, no geral, é isso. Esses aqui são os meus contatos acadêmicos e pessoais. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Inácio. Muito obrigado pela palestra. Cara, muito doido essa parada. Eu gostei dos exemplos da vinícola. Eu sempre gosto. Cara, eu acho que tu é uma pessoa muito boa com exemplos, assim, para exemplificar as paradas. Eu me divirto muito sempre. Eu lembro do outro exemplo, na bateria, tal. Cara, eu sou teu fã, eu preciso falar isso antes de tudo aqui. É recíproco, cara, é recíproco. Eu abri aqui para as perguntas. Tem uma pessoa escrevendo ainda, porque ainda faltava, a gente ainda tinha um tempinho. Mas eu quero saber de ti, assim, eu vou fazer a primeira pergunta, já que ninguém mandou, tô esperando, tô digitando. Cara, tipo, em questão de performance, assim, o que tu acha que muda no sentido de tunar os atributos ou não? Porque a gente tá buscando, tipo assim, sei lá, sempre uma acurácia melhor, né? Mas, tipo, você acha que quanto mais a gente refina as coisas, tipo, tem alguma diferença de performance dentro do algoritmo de uma maneira geral? Então,
A diferença de performance no algoritmo em si, na hora que ele vai ser usado, não. No caso do machine learning, o diferencial mesmo vai ser justamente se ele vai acertar mais ou se ele vai acertar mesmo. Mas em termos de funcionamento, não muda. Agora, em outros casos, sim. Depende de caso a caso. Mas em machine learning, o diferencial mesmo vai ser no nível de acerto. Massa. Ó, agora tem uma pergunta aqui, ó. É o seguinte, é do Cruvinel. Não sei se é o ou a Cruvinel, desculpa se eu errei. Assim, algoritmos genéticos têm vários outros parâmetros. Funções de crossover, por exemplo, são várias. Quais libs você usa? E parabéns pela palestra. Bem, muito obrigado, Cruvinel. Então, o HyperAct, a lib Hyperactive, ela tem uma implementação própria do algoritmo genético. Então, ela deve. Eu não cheguei a olhar a fundo, mas ela deve utilizar o procedimento simples de cruzamento, que é que seria, por exemplo, você pegar metade de uma solução, metade de outra, tipo a parte inicial, a parte final, e combinar numa só. Ela tem implementações próprias. Agora, por exemplo, tem outra biblioteca de otimização que é voltada exclusivamente para algoritmos genéticos e chama de partículas, chamada JMetal. E aí sim, ela traz diversas implementações para crossover, para mutação, e aí você tem uma variedade melhor, mas ela é tudo implementação própria. Pô, show. Se alguém quiser mandar mais uma pergunta, a gente ainda tem uns minutinhos aqui. E aí, se tu quiser fazer mais alguns comentários, Inácio, fica à vontade. Tipo, aqui é tudo teu, cara. Tua casa, sinta-se em casa. Ah, sim, pode dizer, pode dizer. Não, eu ia falar isso mesmo que falou. Podia soletrar o nome da biblioteca. Se tu quiser mandar depois links, algumas coisas, a gente vai concatenando aqui. Ah, show de bola. JM TAL. Isso. Eu até peço desculpas que eu acabei não fazendo uma autodescrição no início. Eu sou um homem branco, estou de camisa bege, com um fone de ouvido intra-auricular nos ouvidos. Estou com cabelo curto, castanho, e atrás de mim tem uma estante com livros e um copo azul claro. Pô, show. Ó, o Cruvinel agradeceu aqui. Acho que o Jonathan vai fazer alguma pergunta para ti, mas se tu quiser fazer mais algum comentário, falar alguma coisa, tu tem usado isso diariamente? Como que tá funcionando? Tu descobriu isso? Como que é a Então, tua... eu descobri isso em um projeto pessoal em que eu precisava otimizar parâmetros dentro de um outro contexto, não era exatamente machine learning. Eu descobri essa biblioteca, acabou caindo como uma luva, porque eu vi que através dela era muito simples você fazer essa seleção. Tipo, se eu tivesse que utilizar o JMetal para fazer, iria dar muito mais trabalho. E para se ter uma ideia, utilizando ela, eu consegui otimizar até mais rapidamente do que utilizando a outra. Então foi assim que eu descobri, e foi na época próxima do envio de palestra para Python Brasil. Aí eu aproveitei e vamos compartilhar aí conhecimento, compartilhar experiências. É massa que sempre comba, assim, né? Às vezes eu tô falando, pô, precisava de um motivo para estudar isso. Aí eu arrumo uma palestra e falo, tipo, olha, vou mandar. E é uma motivação para estudar, né? Tipo, as coisas. E é sempre massa esse espaço que a gente tem para compartilhar com todo mundo aqui. E eu gosto. Ó, agora tem uma pergunta aqui do Jonathan. Pergunta: será possível fazer um tipo de fluxograma da otimização? Fico um pouco confuso
com como você otimizou os parâmetros. Por exemplo, você ficou fazendo um loop para cada parâmetro melhorar ou fez tudo de uma única vez ou numa única iteração? Assim? Bem, foi tudo de uma. Não foi um de cada vez, foi tudo de uma vez. O procedimento é basicamente o seguinte. Vamos voltar aqui alguns slides. Você tem essa lista de possíveis valores para cada parâmetro desse. Então, de início, vamos supor, você cria 10 dicionáriozinhos, em que cada dicionário vai ter esse conjunto de chaves, né? E vai pegar um valor aleatório para cada um. Então, por exemplo, digamos que você cria uma solução em que o número de estimadores é 20, a profundidade seja 5, min samples split seja 5 também, min samples leaf seja 3, o critério seja o MSE e o subsample seja 2.5. Então, beleza, você cria uma solução, uma solução. E aí você repete esse processo mais 9 vezes. Então, você criou 10 dicionáriozinhos. Beleza, você está lá com 10 dicionários. O que é que você faz? Você aplica essa função model em cada um desses 10 e aí você obtém 10 acurácias médias. Ok. Aí, beleza, você tem 10 soluções com 10 acurácias. Em seguida, você faz um sorteio, em que nesse sorteio você seleciona 2 soluções e usa elas para gerar uma nova solução. Então, você pega, por exemplo, um número de estimadores da primeira, o max def da primeira, o min samples split da primeira, e aí o resto, o min samples leaf, o criterion e o subsample, você pega da segunda. Então, você pegou metade da primeira, metade da segunda. E aí você junta, você forma uma solução nova. E aí você repete esse processo de cruzamento várias vezes. E aí nisso você obtém uma população de soluções nova. Então, primeira etapa, você gerou um conjunto de soluções. Segunda etapa, você produziu novas soluções a partir daquele conjunto original. Uma terceira etapa que você pode fazer é você pegar, por exemplo, uma dessas soluções que está com max def, por exemplo, de 5 e diminuir para 3. E aí você pega uma outra solução que está com um número de estimadores de 20 e aumenta para 55. E aí, então essa seria uma outra etapa. Então, dentro desse loop, você tem essas 3 etapas: cruzamento e mutação. Então, você tem uma população original e uma população derivada. O que é que você faz? Você aplica uma etapa final em que você, desse bolo todo, pega uma parte dessas soluções e o resto você joga fora. E esse pedaço que você pegou, você fecha o loop e inicia um novo ciclo, um novo loop, em que essa subpopulação que você puxou vira sua população original. E aí você repete o processo. E a ideia é que essa nova população possua acurácias melhores do que a população anterior. Então, por isso que é uma otimização. Porque a cada interação que você faz, essas novas populações, você vai conseguindo pegar acurácias cada vez melhores. Então, esse loop da otimização é isso. Pô, massa. Eu vou finalizar por aqui. Então, a gente pode continuar essa discussão. E, se tu puder, eu vou agradecer. Tenho várias perguntas para fazer para ti. A gente pode ir no chat, continuar essa discussão no Discord. A gente pode criar uma salinha para falar sobre isso. Porque eu fiquei viajando em como a gente pode, jogar videogame com isso aí. Eu achei muito massa. Vamos criar uma sala. Então, por favor, muito obrigado. Queria agradecer. E a gente vai entrar agora
num pequeno intervalinho e volta para a próxima palestra. Obrigado a todo mundo aqui do time de intérprete e muito obrigado, Inácio. Um beijo para vocês. Até daqui a pouquinho.